falar de direitos trabalhistas, dessa vez de trabalhadores alcoólicos, né? Tem até um projeto de lei que assegura direitos de dependentes de álcool em trâmite no Senado Federal. Mas nós vamos conversar com uma advogada agora para falarmos sobre o tema. É a doutora Rita de Cássia Vivas, que é consultora, coordenadora e tutora de curso de pós-graduação em Direito da POSEAD. Doutora Rita, bom dia, é um prazer tê-la conosco. Bom dia, Luísa e ouvintes. Doutora Rita, o que é que diz a lei atualmente em relação ao trabalhador alcoólico, aquela pessoa que tem o hábito de beber, né? Que, aliás, é uma doença, né? A Organização Mundial da Saúde já definiu que é uma doença, né? Isso. Hoje vigora o artigo 482 da CLT, que na linha F disciplina como justa causa, uma das hipóteses de justa causa, a embriaguez habitual ou em serviço. Só que, de acordo com essa recomendação da OMS, esse reconhecimento de que o consumo diário do álcool que causa dependência é doença, os tribunais têm mudado a interpretação em relação a essa questão. Tanto assim que há um projeto de lei já aprovado na Câmara e ainda falta agora no Senado, né, que ele visa modificar exatamente essa linha F do artigo 482 da CLT, que eles o objetivo é retirar a embriaguez habitual, porque a embriaguez habitual agora ela é vista como uma dependência química, e deixar apenas a embriaguez em serviço, que é aquele usuário ocasional, né, que não é o dependente propriamente dito. Para esse que usa ocasionalmente, conscientemente do que está fazendo, é tido como um desvio de conduta, então ele pode ser capitulado no artigo 482 da CLT, a linha F, consequentemente ser demitido por justa causa. Já o dependente químico, não. A dependência ao álcool e à droga já possui um CID hoje, que é o Código Internacional de Doença, então a recomendação é afastamento para tratamento. Então, jamais a demissão por justa causa. Agora, quando então é constatado que aquele empregado ele é alcoólico, ele tem uma dependência, né? Aí do álcool, ele é obrigado a aceitar esse tratamento? Como é que é essa questão da aceitação de fazer o tratamento? Certo. Na verdade, a aceitação ela nunca se dá no primeiro momento, porque o dependente nunca se vê dessa forma, nunca reconhece e há de fato uma resistência. O projeto propõe que a demissão por justa causa ela só vai poder acontecer no caso do empregado se recusar ao tratamento. Só que essa recusa, ela não pode ser de uma forma assim, muito isolada, A empresa tem que promover meios para fazer com que esse empregado reconheça que, de fato, ele é portador de uma doença e que essa doença precisa ser tratada para o bem dele, o bem da empresa, da família e da sociedade. Porque hoje, estatisticamente, está comprovado que o álcool é responsável por cerca de 40% dos acidentes de trabalho. O álcool e a droga em geral. E também em relação às faltas ao serviço, essas faltas habituais, cerca de 50%, demonstram os estudos estatísticos, tem correspondência com os dependentes alcoólicos. De modo que a recomendação é essa, as empresas devem promover meios, jamais hostilizar o empregado ou demiti-lo a esse pretexto, porque a jurisprudência dos tribunais já se encontra praticamente pacífica nesse sentido. O dependente do álcool e da droga, eles requerem tratamento e não essa demissão sumária. Então, há casos, até no TST, de empregados de grandes empresas que recorreram à justiça e conseguiram a reintegração com o pagamento dos salários e com secretários todos desde o afastamento, uma vez que não era o caso de demissão sumária, e sim de afastamento para tratamento. O projeto, inclusive, que aguarda a aprovação do Senado, ele propõe a modificação no artigo 482 da CLT, como eu já havia dito, na linha F, além também da Lei 8.112 de 90, que é o Estatuto do Servidor Público,
E essa lei, ela não trata da demissão por justa causa do usuário alcoólico, mas ela fala das hipóteses que o empregado pode sofrer, né, uma demissão se ele incorrer em alguma daquelas condutas, e dentre elas encontra-se essas que são bem características do trabalhador portador de álcool e droga como dependência, né, como uma patologia, como, por exemplo, a insubordinação, faltas habituais. Então, pretende modificar também esse artigo da Lei 8.112 e ainda da Lei 8.213, que é a da Previdência Social, porque equipara o afastamento ao álcool àquele do acidente de trabalho. Então, na verdade, ele requer tratamento, é uma doença, é uma patologia, precisa de tratamento. Muito bem. Então, o objetivo principal é tratar o doente, né? Tratar o doente. E, na verdade, as empresas têm que ter muita cautela nessa abordagem, né, ao trabalhador, porque os direitos de personalidade, eles se sobrepõem aos interesses privados da empresa, né? Então, você não pode expor a imagem do trabalhador por ele ser portador do álcool e da droga. Então, eu conheço relatos de trabalhadores de grandes empresas que a assistente social constatou durante uma viagem a serviço que, de fato, o funcionário tinha uma dependência, sofria de uma dependência química. E a abordagem ocorreu de uma forma absolutamente discreta, onde esse funcionário, nos primeiros momentos, nos 3 primeiros dias, se recusou a reconhecer e a tratar, e posteriormente aceitou, se afastou para tratamento. Os colegas de trabalho achavam que ele estava fazendo um curso, e ele achou que a vida dele profissional ali teria o fim, né? Porque reconheceram que eu sou dependente químico. E, ao contrário, ele, inclusive, teve uma promoção, porque era uma pessoa altamente capacitada, inteligente, mas que sofria de uma patologia. Tratado o problema, ele conseguiu retornar de uma forma, assim, apta, eficaz na empresa e altamente produtiva, e interessou para a empresa continuar com ele. Então, acho que essa concepção que as empresas precisam ter hoje em dia, de que, na verdade, essa patologia, né, essa doença, ela compromete sentidos vitais do trabalhador. Consequentemente, ele vai se acidentar mais no trabalho, além do que reduz drasticamente a produtividade. Então, grandes empresas estão promovendo hoje políticas antidrogas. Essa empresa que eu estou citando, desse funcionário, ela inclusive faz um sorteio anual de um percentual de funcionários